Olá, Christian Horner voltou à F1 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha hoje e chamou a atenção de todo o paddock. Foi uma cena insana, mas por que ele estava lá? Bem, ninguém tem muita certeza, mas ele foi um convidado da F1 e está claro que ele quer voltar ao paddock com algo próprio. Houveram rumores de que ele talvez estivesse chegando com alguns executivos da BD, mas não foi o caso. Será que foi para agitar as coisas no paddock? Talvez. Talvez para falar de negócios ou apenas promover seu livro, que saiu recentemente. E quando digo recentemente, foi à meia-noite de ontem para hoje. Foi a chance ideal para ganhar visibilidade e vender livros. Perguntei como se sentia ao voltar ao paddock e qual era a sua emoção, e a resposta: é bom estar de volta aqui como fã. Será mesmo? Ele ficaria feliz em voltar como fã? Definitivamente não, mas ele certamente chamou a atenção de todo mundo naquele paddock esta tarde. Vou admitir que soube um dia antes que isso ocorreria, e muitos no paddock também sabiam, pois essas notícias se espalham rápido, especialmente quando o próprio envolvido quer. Em um momento, achei que ele poderia abrir esse portão, que normalmente não fica aberto se ele quisesse manter as coisas em segredo, mas isso era exatamente o oposto das intenções dele. Ele parou para dar autógrafos e falar com fãs no caminho. Assim que chegou ao paddock, a imprensa o abordou. Ele entrou sozinho? Não, ele estava com Alice Hedworth, que você deve lembrar da equipe de comunicação da Red Bull. Uma coisa é certa, a atenção em torno de Christian foi maior do que a que vemos para a maioria das celebridades de primeira linha. E isso porque todo mundo sabe que ele é a notícia. Agora, houve muitos comentários negativos na minha postagem sobre Christian. Conversei com alguns repórteres que também foram muito negativos em relação a ele, mas por outro lado também houve alguns comentários positivos. Ele certamente polariza as pessoas. E faz exatamente 364 dias desde a última vez que ele esteve no paddock. Foi exatamente neste paddock, no GP de Silverstone de 2025, que ele concedeu duas entrevistas. Craig Slater, da Sky, e Hill, da Viaplay, e então entrou no motorhome da F1 para ver Stefano Domenicali. Ele ficou lá por cerca de 15 minutos. Ele saiu, caminhou casualmente até a suíte de hospitalidade da FIA, onde passou um tempo e chegou a aparecer na varanda em determinado momento. Perdi a chance de tirar uma foto, mas com a tecnologia é assim que pareceria se você estivesse no meu lugar. Agora não importa o que você ache de Christian, sua presença hoje mostra sua importância no esporte. Ele ainda é muito influente. E quanto à viagem, na verdade não foi muita. Ele mora perto do circuito e foi deixado lá em seu próprio carro. Não sei quanto tempo ficou. Saí para filmar a ação da Lego na pista. Talvez você saiba quanto tempo Christian ficou. Acho que ele não foi ao motorhome da Red Bull. Talvez nem seria bem-vindo. Ou talvez sim. Talvez ele tenha ido sim. Se por acaso você souber, deixe nos comentários abaixo, por favor. E aliás, cerca de metade de vocês que estão assistindo isso não estão inscritos. Se você faz parte desses 50%, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Adoraria ter você com a gente. Vamos falar da exibição do mini carro de Lego, uma volta na pista com um carro pequeno do tamanho de um kart feito com 28 mil peças de Lego. Sim, eles atingiram 40 km por hora, cerca de 25 milhas por hora. Foi insano. Se não viu, deve procurar depois. Foi uma promoção incrível para a Lego. Alguns comentaram que pilotos estavam insatisfeitos. Um gerente me disse que seu piloto não recebia por isso, e a Lego levava toda a vantagem. Ele não gostou disso. Mas pelo que eu vi, os pilotos adoraram. Alguns chegaram a ficar presos na caixa de brita. Mohammed Ben Salim, o presidente da FIA, também foi para a pista com eles em um kart normal, que obviamente era muito mais rápido do que o Lego. Mas havia algumas preocupações de que, se houvesse um acidente e esses blocos se espalhassem pela pista, isso poderia realmente causar problemas de furo nos pneus dos carros de F1. Eles precisaram garantir que a pista estivesse limpa após a passagem dos minicarros. Segundo meu contato na Lego, ainda não sabem o que acontecerá com eles. Se você conseguir um desses, pode ser uma valiosa peça de colecionador. Como sabe, costumo fazer o quadro Homens e Mulheres do Paddock na segunda e terça após cada corrida. Estava na Haas tirando foto sábado de um dos caras no grid e pensei em usar no Man of the Paddock. Um membro da equipe então disse: escuta essa. Se alguém da equipe deles aparecer no Man of the Paddock, precisa comprar uma caixa de cerveja para os motoristas dos caminhões. Então voltei lá hoje e fotografei 10 deles, o que vai render um post separado no Man of the Paddock. Serão 10 caixas de cerveja, não apenas uma, e rapazes, é bom vocês cumprirem isso. Muitos famosos participaram da corrida hoje, como Jeremy Clarkson e sua namorada Lisa. Como sabem, Jeremy teve um problema de saúde no fim do ano passado, mas hoje parecia bem, na minha opinião. Conversei com ele hoje e mencionei que já fui à loja da fazenda, cervejaria e pub para gravar 2 vídeos, um já publicado.
Assista no meu canal Kim Illman Travel no YouTube. Fiquei muito feliz ao saber que ele viu o vídeo. E neste fim de semana, ele realmente forneceu alguns de seus produtos para a Alpine Kitchen, que os usou no preparo das refeições tanto para os patrocinadores quanto para a equipe. Se você tentou sair dirigindo do autódromo na sexta à noite, viu que foi confuso. Demorou de 1h30 a 2 só para sair. Por quê? Não sabemos. E eu adoraria ouvir sua opinião se você conseguiu perceber qual era a causa do problema, porque no sábado à noite sair de lá foi inacreditável. Até hoje à noite, no domingo da corrida, tudo foi tranquilo. O que ocorreu na sexta-feira foi uma exceção, pois normalmente é bem melhor. E falando nisso, de muita gente, mais de 560 mil pessoas, esse foi o maior público já registrado em um evento de F1. O recorde anterior era de 520 mil em Adelaide. E posso te dizer que havia muitas novas instalações corporativas lá, tudo de altíssimo nível. F1 e o circuito claramente lucram com isso. No sábado de manhã, tive que rir enquanto fotografava os pilotos chegando. Max Verstappen chegou e, em vez de passar pela estação de energia e subir a rampa como sempre, entrou pela porta dos fundos. Por isso, ele moveu os grandes recipientes, colocou-os de volta e entrou rapidamente por trás. Ele não parecia feliz naquela manhã e talvez só quisesse ficar sozinho. Funcionou, pois só viu alguns de nós tirando fotos dele. Aqui está algo que você provavelmente não viu. Na manhã de sábado, antes do início da corrida sprint, fui até a curva depois que o entretenimento havia terminado. Alguém desmaiou na pista, mas acho que em poucos minutos uma maca chegou. Essa pessoa foi colocada na maca e levada sob aplausos da multidão que estava na arquibancada. Então, um bom trabalho do pessoal médico do circuito. Agora, mudando de assunto, vamos falar da celebração de hoje à noite. Eu quase não consegui ver isso, na verdade, quase toda a imprensa também quase não viu. Por algum motivo, nos disseram que não éramos bem-vindos na pit lane e só o fotógrafo da Ferrari, porque eles venceram a corrida, foi autorizado a ir até lá, mas no final das contas não foi isso que aconteceu. O grupo pressionou um pouco. Todos chegamos lá, mas não foi tão intenso quanto as celebrações dos 2 últimos finais de semana. Charles e Lewis subiram na grade em certo momento. Fred foi cumprimentar a torcida, mas não subiu na grade. Desta vez, Charles saiu quase seco, algo incomum nessas situações. E se voltarmos cerca de 1 hora no parque fechado, acabei ficando bem perto de Charles e Lewis, que estavam conversando depois da corrida. Em certo momento, olhei ao redor e vi George Russell à minha frente tentando colocar um familiar no parque fechado. O pai do Kimi, Marco, estava no parque fechado na manhã de sábado, depois que ele venceu aquela corrida. E ele também estava nos fundos da garagem da FIA hoje à noite, quando Kimi estava atravessando o paddock depois de uma tarde bem comum. Claro que ele ainda lidera o campeonato e estará ansioso para correr em Spa em 2 semanas. Alguém comentou hoje: "Ei, Lewis Hamilton está na McLaren." Fiquei curioso e fui lá ver. Ele estava no motorhome, conversando no andar de cima com o primeiro-ministro e o príncipe herdeiro do Bahrein. Após alguns minutos, abraçou-os e voltou para a Ferrari. Agora, houve muitos animadores muito coloridos no paddock nos últimos dias e foi bom de ver. Este é o paddock mais movimentado que eu acho que temos durante todo o ano. Não sei como conseguem colocar tantos convidados corporativos lá. Pessoas vão e vêm o dia todo e os pilotos estão sempre sob pressão, correndo de um lado para outro. Ollie Behrman andando com os óculos de sol entre os dentes por algum motivo. Ele é bem animado. Foi a corrida em casa dele, um dos 5,5 pilotos que correram em casa. E falando desse meio piloto, esse é o Alex Albon, que na verdade corre sob a bandeira da Tailândia. Ele estava com toda a família aqui com ele neste fim de semana e essa foi a primeira vez que isso aconteceu este ano. Se você nunca foi a Silverstone, saiba que a sede da Aston Martin fica do outro lado da rua. Se precisarem de uma peça, basta atravessar, pegar e voltar para a pista. Mas o que acontece se eles precisarem de uma peça em uma corrida fora do país? Bem, posso te dizer que, se a peça não for muito grande e puder ser levada como bagagem de mão, as equipes perguntam: quem quer uma viagem grátis para onde quer que estejam indo? E alguém vai se voluntariar e essa pessoa vai levar o equipamento para o país. Isso economiza muito tempo. É mais confiável e às vezes mais barato do que enviar por empresas como a DHL ou a UPS e é uma grande vantagem para o funcionário que consegue ir. Quais celebridades estavam na pista hoje? Hugh Grant, um dos meus favoritos, marcou presença. O comediante Mo Gilligan, talvez você lembre do sketch engraçado no Countdown da Pizza com a Rita, também estava lá. Ele é muito divertido, tive uma boa conversa com ele. Ele fará turnê na Austrália, começando por Perth, nesta quinta. Estarei em Perth e talvez vá vê-lo. Greg Davies é um ator britânico engraçado, foi o professor em Os In-Betweeners.
Adele estava lá, assim como Nigel Mansell, o astro do Queen, Sir Brian May, Damson Idris, e ele estava realmente usando produtos da F1, olha só isso. Havia muitos outros que não consegui fotografar, mas agora quero mostrar algumas das minhas fotos favoritas dos últimos 4 dias na pista. Algumas dessas fotos estarão no meu livro sobre o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, disponível em kimilman.com. Quero te mostrar esta foto. Você tem alguma ideia de onde essa foto foi tirada e como ela foi feita? Posso te dizer que é uma foto um pouco complicada e vou ficar muito curioso para ver se algum de vocês consegue descobrir nos comentários. Talvez alguns de vocês estivessem sentados em algum lugar onde realmente pudessem me ver me preparando para essa foto. Vocês devem ter pensado, o que diabos ele está fazendo? Se você foi uma dessas pessoas, vai gostar de ver que estas são as fotos resultantes. Tivemos sorte no Grande Prêmio da Grã-Bretanha com 4 dias de bom tempo, apesar do vento hoje. Se você esteve no autódromo hoje, gostaria de saber sua opinião. Foi um ótimo evento para você? Antes de ir, para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, convido vocês a clicar neste botão, ou pelo menos, por favor, deixe um like neste vídeo. Para mais conteúdo, acesse os sites abaixo. O de cima traz meus produtos e livros de fotos. Obrigado por assistir e continue apaixonado. Este é o último teste. Ainda tenho creme de barbear no ouvido para testar o áudio. O que é isso, mas continua sendo... você não vai ver.